professor Gessandro Vitorino. Estamos aqui para mais um bloco de aulas do Direito Penal. Nesse momento vamos tratar do artigo 6º e do artigo 7º do Código Penal. Aqui nós falaremos do lugar do crime e também trataremos da extraterritorialidade. No artigo 6º, onde trata o lugar do crime, nós podemos observar que considera-se o lugar do crime o local onde a conduta, a ação ou a omissão foi praticada. Perfeito? Então, nós temos aqui a atividade. Entretanto, também deve-se levar em consideração, tá, o momento, ou melhor dizendo, o local em que o resultado ocorreu inteiramente ou parcialmente, ou onde deveria ter ocorrido. Portanto, leva-se em consideração também o resultado. Diferentemente da lei penal do tempo, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, em que nós levávamos em consideração apenas a atividade, a teoria da atividade, independente do resultado, aqui na lei penal do tempo, ou seja, no lugar do crime, nós levamos em consideração tanto a atividade quanto o resultado. Portanto, nós trabalhamos aqui com uma teoria mista. Nós trabalhamos com a teoria da ubiquidade. Perfeito? Então, na lei penal, no território, no espaço, no lugar, nós devemos levar em consideração tanto o lugar em que ocorreu a atividade, a conduta, a ação ou omissão, quanto também o resultado. Perfeito? Teoria mista, teoria da ubiquidade. Isso você encontra lá no artigo 6º do seu Código Penal. Tranquilo? Agora, vamos falar da extraterritorialidade, artigo 7º. A extraterritorialidade significa o seguinte: aplicar-se-á a lei brasileira, a lei penal brasileira, mesmo quando cometido no exterior, mesmo quando cometido no território estrangeiro. Olha só, é por isso que nós temos a extratividade, né, a extraterritorialidade, melhor dizendo, da aplicação da lei penal. Quando é que, mesmo o crime tendo sido praticado em território estrangeiro, aplicar-se-á a lei penal brasileira. Há as situações incondicionadas. As incondicionadas, lá no artigo 7º, no inciso 1, nós temos exatamente os elementos em que incondicionalmente se aplicará a lei penal brasileira, mesmo que praticada a conduta no exterior. São elas, tá? O crime, né, ou a tentativa, ou crimes que atentem contra a vida e liberdade do presidente da República. Ou seja, qualquer crime cometido, mesmo que seja no estrangeiro, contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, será aplicada a lei nacional. Nós vamos atrás desta pessoa onde quer que ela esteja. A lei nacional vai querer punir esta pessoa. Mas, Gessandro, eu nem gosto do presidente. Não importa. Não importa quem seja a pessoa do presidente, porque neste momento é a instituição Presidência da República. Foi ele o escolhido pela soberania brasileira. Portanto, um atentado contra a vida ou contra a liberdade de Sua Excelência o Presidente da República é um atentado contra toda a sociedade brasileira, é um atentado, portanto, contra a soberania nacional. Nós precisamos, obviamente, punir. A lei brasileira, a lei nacional precisa atingir esta pessoa que, mesmo no exterior,
atentou contra a vida da sua excelência, o senhor presidente da República. Vejam bem, além disto, nós temos na linha B do artigo 7º, inciso 1, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, os crimes cometidos contra o patrimônio público, contra o patrimônio, e a fé públicos. Então, o patrimônio público e a fé pública do Estado, da União, do município, de sociedade de economia mista, de fundação pública, ou seja, os elementos da administração pública direta e indireta. Perfeito? Veja só o que diz também a linha C: contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, contra a administração pública por quem está a seu serviço, por quem a serve. Então, a pessoa lá no exterior, seja ela estrangeira para nós ou brasileira, mas que esteja a serviço da administração pública e comete um crime contra ela, será também atingido pela lei nacional. Aplica-se a lei brasileira. E o quarto e último caso, de uma extraterritorialidade incondicional, nós temos do genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então vejam só, nós temos aqui também a prática do genocídio. Esse genocídio, tanto por brasileiro quanto por domiciliado aqui no Brasil. Então o sujeito é búlgaro, mas está domiciliado no Brasil e cometeu um genocídio lá em Angola. O Brasil tem o compromisso de aplicar sua lei penal, a lei penal nacional, a esse estrangeiro, mesmo que tendo cometido este crime lá no estrangeiro, em outro país até. Aplica-se a ele a lei brasileira. Gessandro, ele é brasileiro, o cara saiu daqui do Brasil, foi lá para a Bósnia e lá praticou o crime de genocídio, que é um crime contra a humanidade. Ele também, mesmo tendo cometido este crime lá fora, no exterior, ele será atendido, ou seja, vai ser aplicada a lei nacional. Então reparem, nós temos a extraterritorialidade, ou seja, a aplicação da lei brasileira, mesmo em crimes cometidos no estrangeiro, de forma incondicionada nestes 4 casos aqui. Mas há também outras formas? Claro que sim, a forma condicionada. A forma condicionada se encontra no inciso 2 do artigo 7º, que diz que aplica-se a lei brasileira nos crimes cometidos no exterior, dos seguintes: que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, olha só, aqui nós vamos ter também aqueles crimes que, por tratado internacional, ou por convenção, o Brasil teve um compromisso, um comprometimento em cumprir. Então, o Brasil disse: eu sou signatário do tratado tal, eu sou signatário da convenção tal, e por eu ter sido signatário desses tratados e convenções, eu me comprometi a punir tal crime. Então, estes crimes que estão previstos nos tratados e convenções, mesmo cometidos no exterior, terão a aplicação da lei nacional.
Perfeito? Há algumas condições para que isso seja aplicado, vocês podem observar exatamente nos parágrafos seguintes. Então, olha só, nós vimos então aqui na questão condicionada a primeira forma, por tratado ou convenção. Quanto mais também poderá ser aplicada a lei brasileira em crimes cometidos no exterior de forma condicionada, quando ele for cometido por brasileiro. O brasileiro cometeu um crime lá no exterior e, digamos que, de uma forma ou de outra, ele acabou não tendo cumprido a pena lá. E ele vem para o Brasil. Sendo aqui no Brasil aquela conduta considerada também crime, ele será punido, ou melhor dizendo, ele será julgado pela lei brasileira, porque se aplicará, neste caso, a lei brasileira. Então, a linha B diz que serão também aplicados aos crimes cometidos no exterior aqueles praticados por brasileiros. E a linha C que diz: praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não serem julgados. Lembra quando nós falamos no bloco anterior a respeito do território extensivo das aeronaves e das embarcações? Os navios e embarcações, as embarcações e aeronaves brasileiras privadas que estiverem no litoral ou no território estadunidense, no território inglês, no território estrangeiro, aplica-se lá a lei estrangeira. Mas, se houve o cometimento de um crime dentro do navio ou do avião brasileiro em território estrangeiro, e lá não houve a aplicação desta lei, como diz aqui, né? Ele não foi julgado por aquele crime, então aqui, quando ele chegar, será aplicada a lei nacional. Ela vai alcançar aquele agente delituoso por conta da sua conduta, mesmo ocorrida no estrangeiro. Então aqui nós temos, tá, as condições, as formas condicionadas para a extraterritorialidade. Então, os crimes cometidos em aeronaves e embarcações brasileiras no exterior, tá? No exterior, sem julgamento, né? Que lá não tenham sido julgados. Perfeito? Então nós temos aqui as três formas, as três maneiras que nós temos a aplicação da extraterritorialidade condicionada. E agora vamos para a última, tá? A extraterritorialidade da sua forma hipercondicionada. Ou seja, é uma forma condicionada, mas que tem um plus aí, né? Ela vai um pouco mais além e está lá no inciso 3. Veja só o que diz o inciso 3 do parágrafo 7º, do artigo 7º. Diz assim, né? A lei brasileira, no parágrafo 3º, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então vejam só o que está dizendo aqui, tá? Aplica-se a lei brasileira, tá, nos crimes cometidos por estrangeiros contra brasileiros, né, fora do Brasil, portanto no exterior, se reunidas algumas condições previstas no parágrafo anterior. Então vamos observar aqui, né, cometidos por estrangeiros, ok? Contra brasileiros. Contra brasileiro. Então essa, né, é uma forma hipercondicionada. Necessariamente tem que ser cometido no estrangeiro, como todas, tem que ser cometido por um estrangeiro e tem que ser cometida contra um brasileiro. Perfeito? Então daí o caráter hipercondicionado.
Então, o que é preciso, Gessandro, para que esse sujeito seja julgado pelas leis brasileiras? Né? Tem que ver o que diz o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 7º. Entrar o agente no território nacional, ou seja, se esse estrangeiro entrar no território brasileiro, a nossa legislação vai ser aplicada a ele. Se o fato punível também no país em que foi praticado, ou seja, se o crime cometido contra o brasileiro também tivesse sido um crime lá. Porque se lá não foi crime, a gente não vai poder considerar crime. Tem que ter sido considerado crime lá e cá. Perfeito? Ainda, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, essa é uma condição também para que haja a hipercondicionalidade, para punir, para aplicar a lei brasileira. É preciso que esse crime tenha previsão da extradição. A outra condição é não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, ou não ter ali cumprido a pena. Então, se ele foi absolvido no estrangeiro, não há que se falar em aplicação de pena aqui. Se ele também cumpriu a pena, não há que se falar mais na aplicação da lei penal. E a letra E diz: não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, aqui é bem simples. Se o agente não foi perdoado no estrangeiro, e se ainda não foi, levando em consideração a lei mais favorável, se é brasileira ou se é estrangeira, se já não houve extinção da punibilidade para tal crime. Então, desta forma, nós vimos como é possível a aplicação da lei brasileira em crimes cometidos no estrangeiro, na sua forma incondicionada, na sua forma condicionada e na sua forma incondicionada, na sua forma hipercondicionada, perdão. Eu sou o professor Gessandro Vitorino, professor de Direito Penal. Você me encontra no Instagram, @prof.gessandrovitorino. Eu faço parte da equipe Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.